Essa semana tivemos a oportunidade de ter um contato, através dos meios de comunicação, é lógico, da presidente ou coordenadora do hospital, Sara Kubitschek. É um hospital padrão no mundo todo, referência mundial de cuidado com pessoas que passam por traumas, né? E essa diretora, é muito bom saber que nós temos brasileiros assim, né? Ela mostrou duas imagens de uma pessoa de certa idade, que não sabia ler. Aí a primeira imagem você viu um cérebro com uma pequena parte ativada. Alguém viu? Não viu? Aí depois, no processo de aprendizado, aquele senhor aprendeu, passado algum tempo, fizeram novamente uma ressonância, que é chamada uma ressonância magnética funcional, e aí uma imagem super estruturada, aquele pontinho, de repente, virou uma conexão. Eu creio que hoje nós somos ativados emocionalmente, espiritualmente, né? Fomos ou não fomos? Porque a palavra de Deus faz isso conosco. Então, isso vem de acordo com aquilo que nós temos visto nesses últimos domingos, que a necessidade que o ser humano tem de cuidar da sua vida espiritual. Então, vocês imaginem, se neurologicamente aqueles circuitos foram formados por uma ativação, pelo aprendizado, aquele senhor aprendeu agora, ele sabia ler, não é? Então, depois de um tempo, mudou totalmente aquela imagem. Agora, vocês imaginam como nós precisamos cuidar do nosso espiritual. A última revista da Associação Brasileira de Psiquiatria do ano passado, 2013, tem um artigo até extenso falando disso, que nós, profissionais da saúde, negligenciamos, não damos a devida assistência àqueles que fazem, que usam o nosso conhecimento, pessoas que nós cuidamos, nós não damos valor à parte espiritual. Então, você que está aqui nesta noite, você veio para cuidar do seu espiritual. Daqui a pouco a gente vai para nossas casas, vamos nos preparar para o dia da manhã, trabalho, escola, todas as nossas atividades, mas aquela área do nosso coração, da nossa mente, é lógico, que o nosso Deus criou para que a gente cuidasse do espiritual, eu suplico a Deus que você aceite isso, reconheça que você precisa disso. Precisamos ou não? Nós precisamos disso. E nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 2, vocês podem apenas acompanhar a leitura, depois eu falo onde é que está, vocês já sabem. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Chegavam até a vender as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, a referência histórica, fidedigna, ninguém vai discutir isso, ela é realmente fiel à instituição da igreja. Então, essa instituição igreja, que nós reconhecemos hoje de fundamental importância para a vida do ser humano. Então, você e eu temos aprendido que a igreja tem um papel essencial na nossa existência. Temos as lutas do trabalho, da correria da vida, dos relacionamentos, da família, do casamento, dos filhos, mas tudo debaixo da supervisão da igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te suplicar que o Espírito Santo esteja dando a cada um de nós a visão correta, a percepção necessária para que nós possamos usufruir aquilo que até a ciência tem descoberto de tão importante na vida do ser humano, que é estarmos juntos aqui para poder te adorar, para poder te glorificar, para poder receber força para mais uma semana, mais uma etapa da nossa vida, e que sempre nós estejamos nessa dependência total tua, recebendo todo o suporte necessário para viver uma vida com dignidade.
oramos, agradecemos, porque isso é feito através do poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. O grande acontecimento do Pentecostes, que todos vocês lembram, o povo de Deus estava reunido para comemorar um grande acontecimento que os judeus celebravam todo ano, chamado a festa da Páscoa. E depois da festa da Páscoa vinha a festa do Pentecostes. Então, 50 dias após, eles se reuniam para agradecer a Deus pela providência das colheitas. Então, Deus havia providenciado alimentos, cereal, trigo, todo o alimento que eles precisavam para mais um ano, e então eles comemoravam essa festa. Então foi nesse momento oportuno de pessoas vindo de todos os lugares, que estavam em Jerusalém, e ali Deus fez com que acontecesse algo extraordinário. E todos que estavam ali reunidos num salão como o nosso aqui, em torno de 120 pessoas, receberam a ação do Espírito Santo, começaram a pregar a palavra de Deus num idioma que ninguém os tinha ensinado, eles não haviam estudado, e através daquele grande acontecimento nós temos aquilo que se chama a festa do Pentecostes, o dia de Pentecostes. Aí vocês têm então a igreja de Jesus Cristo, vamos dizer assim, nascendo. Essa instituição importantíssima, fundamental, sem a qual o ser humano não vive com dignidade. Então, a dignidade do ser humano, em todos os aspectos, vai depender da igreja. E nós vimos já que após esse acontecimento, todos nós reconhecemos, hoje nós cantamos, nós lemos, o Salmo 84, que fala da preciosidade de estarmos juntos. Um outro salmista diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me levará. Todos nós sabemos a importância de estarmos juntos. Como é importante que nós estejamos juntos, e esta realidade da qual nós necessitamos para o trabalho, para a família, para a sociedade, como cidadãos, Daqui uns dias nós vamos nos reunir, nós vamos nos unir para fazer o voto. Então, todas essas questões importantes, agora nós vemos que espiritualmente é preciso termos a visão correta de como que Deus quer que nós estejamos juntos. A palavra de Deus diz que a igreja, que é um grupo de pessoas, a palavra que vem da origem grega, que significa algumas pessoas que saem do seu cotidiano, do seu contexto, do dia a dia, e se reúnem para tomar decisões importantes. Então, a palavra igreja significa, nós estamos unidos, mas ela é comparada como se fosse uma construção, um templo. Ela é comparada como se fosse um corpo humano, porque a Bíblia diz que Jesus é a cabeça do corpo e o corpo somos nós. Ela é comparada como se fosse a noiva de Cristo. Então, quando você pensa numa igreja, num povo de Deus que está se reunindo para adorar a Deus no nome de Jesus, você está pensando em pessoas que podem ser comparadas a uma noiva, uma esposa. Olha que comparação sublime que Deus faz para a sua igreja. E diz que Jesus amou a igreja e se entregou por ela, morreu por ela, para fazer com que ela pudesse cada dia mais estar mais bonita, sem ruga. Então, nós temos a igreja como sendo uma instituição importantíssima para a minha vida. Quando Deus vai nos falar desta instituição, de uma forma estrutural, Ele faz uma comparação, então, como se fosse um templo, um prédio. E Ele diz que esse prédio, ele tem 4 referências importantes, que nós chamamos de colunas. 4 esquinas aqui nós temos nesse templo. Então, quando vocês olham para esse templo, você fala, isso aqui é uma comparação, é um exemplo, é uma forma de nós entendermos o que é a igreja. Então, qual é a finalidade de uma construção, de uma edificação? Qual a grande finalidade de estarmos aqui? Proteção. Então, quando você está na igreja, você está protegido. Porque existe uma ação terrível no mundo em que nós vivemos, que quer fazer com que a gente siga um curso totalmente errado, totalmente imoral, desonesto, corrupto. E a igreja quer colocar você nos trilhos. Existe uma avalanche muito grande dos meios de comunicação querendo distorcer as nossas crianças.
As nossas crianças já no útero já estão recebendo informações que vão comprometer o desenvolvimento delas. Então a igreja é proteção. Por isso que ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa estar na igreja. E se essa igreja tem 4 colunas, 4 esquinas, 4 pilares, qual é a primeira coluna? Ensino. Não vou esquecer mais. Então a igreja que estava começando, que estava se organizando para ser a nossa igreja dos nossos dias e que está percorrendo já quase 2000 anos, começou ali no dia de Pentecostes, em que 3 mil pessoas, mais os 120 resolveram, bom, agora nós somos a igreja de Jesus, depois se tornaram 5 mil e foram crescendo, e vocês lembram que o Império Romano queria destruir os cristãos, e quanto mais eles lutavam contra os cristãos, o que acontecia? Mais cristãos se convertiam ao Senhor Jesus Cristo. Tanto é que um dos historiadores romanos conhecidos, Tácito, o que ele falava? O sangue dos cristãos que morrem parece que é semente. Morria um, 10 se convertiam. Morria mais um, mais 10. Então nós temos aí o cristianismo passando por situações impressionantes de perseguição desde o começo. Então, mas por que essa igreja ainda permanece até os nossos dias? Por que essa comparação, é uma comparação, como se fosse um templo, uma construção, ela mantida, porque as 4 colunas da igreja sustentam. Qual é a primeira coluna? O ensino. Então nós sabemos que o ensino liberta, educação, formação. Nós lembramos outro dia da Coreia do Sul, né, que disparou na frente do Brasil. Na década de 60 tinha a mesma qualidade, o mesmo nível econômico que o nosso, e hoje, tecnologicamente, dependemos deles, né? Se nós tivéssemos a primeira internet deles hoje, já estaríamos bem, né? Então, ensino. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você tem a palavra de Deus que você pode estudar todos os dias. Nós vimos que muita paz tem os que amam a tua palavra, aqueles que gostam da palavra, que leem todo dia, e não há nada que os faça pensar. No momento de angústia que todos nós passamos, dúvidas, preocupações, se não fosse a tua palavra o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Declarem isso para o Senhor, a tua palavra, o ensino é fundamental, eu quero que os meus filhos, eles possam estar aprendendo, possam estar sendo ensinados no Senhor. Então vocês olharam, vamos supor, aquela esquina, o que é? Ensino. Outra coluna, comunhão. Está vendo que tem gente que aprendeu? Então, comunhão. Se nós aprendemos, veja que coisa interessante, nós aprendemos, o ser humano aprende para poder viver melhor com Deus e com o seu próximo. Você não pensa, eu aprendi a fazer sapatos. Hoje tem as indústrias. Mas eu aprendi a fazer sapatos, não porque só vou fazer sapato, porque eu vou ganhar meu dinheiro. Não, eu quero fazer um sapato que deixe as pessoas confortavelmente calçadas. Não é assim que vocês pensam? Eu trabalho naquele escritório lá, né, cada um no seu trabalho. Para quê? Para fazer bem pelo próximo, porque você só para alguma coisa bem feita e para o bem do outro. Então aqui entra a comunhão. É importante no mundo para que as pessoas possam ter mais atenção, mais cuidado. Para que haja comunhão, nós temos que passar por cima de grandes dificuldades de relacionamento, de pessoas que pensam diferente de nós, e nós às vezes temos que deixar quieto, e orar, e interceder. Então a oração tem um papel fundamental na comunhão. Então nós aprendemos a viver de uma forma saudável, de uma forma suave, porque a vida já é pesada. Né? Ele diz que a vida é pesada, mas graças a Deus para nós ela se torna leve por meio de Jesus disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, né? Para que a gente pudesse ter uma vida. Então, aquela coluna vai ser o quê? Você olhar, olha, eu quero viver na igreja de Deus, sempre para passar por cima das dificuldades, amar as pessoas, ter paciência com elas, reconhecer que eu devo respeitá-las, né? Então, a longanimidade, a benignidade, que é você passar por cima das questões que você pode passar, não é? Sem transgredir a verdade, não é? Sem passar, sem pecar. Então, a comunhão, vocês acham que é importante? Você vive bem com a tua esposa, com o teu filho, com teus pais, com a tua igreja. É importante ou não? Na tua escola, surge uma dificuldade, você tenta passar por cima daquela dificuldade através do poder do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Hoje nós vamos ver os outros dois pilares. Nesse texto que nós lemos, eles chegaram ao ponto de vender as suas propriedades para poder servir as pessoas. Se você aprendeu a conviver bem com as pessoas, você automaticamente, você passou pela coluna do ensino, da comunhão, agora você vai poder servir as pessoas, fazer as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, insiste muito nesse assunto, porque ele é fundamental para a nossa existência, né? O apóstolo Paulo diz assim, quando ele fala a respeito do que Deus fez por nós, ao mandar o seu Filho morrer em nosso lugar e depois ressuscitar, ele diz assim, que tudo que você fizer, você vai fazer não por obrigação, mas você vai fazer por gratidão a Deus. Olha, Deus fez tanto por mim que eu só posso querer fazer as coisas do bem para estar sempre agradecendo ao meu Deus aquilo que Ele fez por mim. Ele morreu por sua causa? Ele mandou o filho dele morrer por sua causa ou não? Não. Ele morreu no seu lugar. Ele ressuscitou para que eu pudesse ter relacionamento com Deus? Com certeza. Então, para que viver uma vida que não seja para fazer o bem para o nosso próximo? Hoje mesmo, acho que no culto de oração, alguém orou assim, quando nós cuidamos do nosso próximo, Deus cuida de nós. Que maravilha, não é? Então a palavra de Deus diz assim, que quando a igreja de Corinto estava agradecendo a Deus pelo que Deus tinha feito por ela, né? Ele diz assim que, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos deu a vitória total, você não precisa se sentir magoado, você não precisa carregar mais culpa, você não precisa ter medo da morte, porque você sabe que tem uma vida garantida, o perdão de todos os pecados, você tem sustentação para todos os dias da sua vida, você levanta de manhã, você já pode buscar ao Senhor, você pode deitar e agradecer a Ele por tudo que Ele fez na sua vida. Então diz assim, mas graças a Deus que sempre nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Sirva a Deus, né? Servindo ao próximo. Os judeus que davam muito valor aos rituais, e um dos rituais que os judeus achavam que era o máximo era o jejum. Então Deus falou, olha, esse jejum que vocês fazem não me agrada. Ficar sem comer o arroz, feijão, não beber água essa semana, jejum de Coca-Cola. Olha, isso para mim não presta para nada, não serve para nada, eu não preciso disso de vocês. Aí Deus falou através de Isaías qual é a nossa entrega para Deus. Você quer entregar alguma coisa para Deus? Você quer dedicar alguma coisa para Deus? Ele diz assim, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Recolhas em casa o desamparado? Que vendo a pessoa que está sem roupa, você dê roupa para ela, não se esconda, né, das pessoas que estão precisando, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Irmãos, façam o bem. Não precisa sair da cena, não precisa sair do seu trabalho. No seu trabalho, se você fizer bem, fizer o melhor, você está fazendo aquilo que Deus quer. Você está distribuindo serviço de Deus às pessoas. E a matemática de Deus é perfeita, né? A equação que Deus dá é assim, diz assim, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será colocado no vosso colo. E às vezes a gente nega tanto para as pessoas as coisas que às vezes a gente podia fazer, né? Então a matemática de Deus é perfeita. Só para vocês concluírem, para vocês verem como é importante, nós estamos atentos a um mundo que precisa, e às vezes são pessoas que precisam de mais um cuidadinho de você, que precisam do seu ouvido, que precisam da sua atenção. É teu filho que quando você chega do trabalho, ele quer chamar a sua atenção e você não dá o tempo que ele precisa. Sabiam? Às vezes, ou a tua esposa que está querendo contar alguma coisa e você, não, hoje eu não quero saber de nada, eu já estou cansado, já estou trazendo 1000 problemas lá do meu serviço. Ou é a tua esposa que quer contar 1000 coisas e não espera porque você está. Então, sirva as pessoas. Sirva. Nas coisas mínimas. Não é só pegar o recurso que você tem, é você servir com o tempo, é você servir com atenção. Então, ore por mim, eu oro por vocês, para que a gente seja muito mais atencioso com as pessoas. Porque vamos colocar aquela coluna, a coluna do serviço. Ensino, comunhão, serviço.
dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que negar e o que regar também será regado. Se você joga aguinha, alguém vai jogar água também. Quem tapa os ouvidos ao clamor dos necessitados, também um dia clamará e não será ouvido. Sério, né? E Jesus, quando estava falando do julgamento final, ele contou uma história, uma parábola, portanto, mas uma parábola que vocês conhecem muito bem. Diz assim que na avaliação final, comparando com o rei faria, Deus vai fazer isso conosco, então dirá ao rei e aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando vimos o rei, né, com fome e te demos de comer? Quando te vimos, ó rei, com sede e te demos de beber? Quando te vimos andando pelo mundo aí e nós te acolhemos? Ou sem roupa e nós te vestimos? Farrapilho, né? Um rei farrapilho nem existe, né? Quando te vimos enfermo na prisão e não fomos visitar-te? E respondeu-lhes o rei: em verdade eu vos digo que sempre que fizerdes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Já pensou, você está lá cuidando da sua família, fazendo a sua comidinha gostosa, ou você ganhando o seu dinheirinho para levar para casa, ou no seu trabalho, você fala: estou fazendo isso aqui como se estivesse fazendo para Deus, para o bem do nosso próximo. Vamos orar por isso? Que a nossa coluna seja uma coluna de servir. Porque a Bíblia diz, ela compara a igreja como se fosse uma construção, um edifício, não é? Ele diz assim: edifício que cresce para ser templo do Senhor. Então, nós vamos vir para casa com as 3 colunas hoje. Qual a primeira coluna? Aprenda, não é? Quanto mais você aprender, melhor. E sem pensar nisso, eu contei para vocês a história do Senhor, que fez uma ressonância antes de ser alfabetizado, uma ressonância depois de ser alfabetizado, e a cabeça dele tinha mudado. Os circuitos cerebrais dele estavam uma maravilha. Uma pessoa, já com uma certa idade, teve a sua vida mudada. Você imagina se nós fizermos isso na vida espiritual, né? Como que Deus vai mudar a nossa vida? Como que Ele vai enriquecer o nosso pensamento? Como é que Ele vai fazer com que a gente cada dia aprenda mais? E é interessante, né? Isso independe da idade. Isso é interessante, né? Vocês lembram? Independe da idade. Qualquer idade dá para aprender. Ah, mas já estou com 90 anos, preciso aprender mais. Não, vai aprender. Vai aprender mais um idioma. Você não sabe se vai viver mais 5, mais 10? Não sabemos, né? Então, ensino. Qual é o outro? Relacionamento, conviver bem, né? Amor, alegria, paz, paciência, respeitar o próximo, mesmo que ele pense totalmente diferente de você, não é? Como é bom. Mansidão, né? Domínio diante das situações que podem até ser desagradáveis, mas o Espírito Santo está fazendo isso na nossa vida. Então, ensino, comunhão. Automaticamente você vai servir melhor. Você vai ser mais útil. E quanto mais útil você for, mais feliz você será. Então, como Paulo diz aos Coríntios, né? Sede firmes e abundantes, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, né? Sempre abundantes na obra do Senhor, porque aquele que trabalha para o Senhor não trabalha em vão, né? Então, como é bom você saber que tudo que você está fazendo, você está fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, seja um bom profissional, uma pessoa dedicada, faça o melhor. Procure aprender mais, procure ser alguém que vai glorificar a Deus. Não faça por vaidade, faz porque você pode ter certeza que você vai ter uma bênção especial, uma bênção do Senhor. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que dá prosperidade e não há nada que possa substituí-la. Nada. E diz assim que a bênção do Senhor vem acompanhada de bem-estar, né? Então nós estamos aqui para dizer ao Senhor: eu te agradeço porque eu tenho uma fonte inesgotável de aprendizado. Está na sua mão, a palavra de Deus. Mais uma vez, se você quiser levar a palavra de Deus num CD, para você poder ouvir numa mídia no seu carro, na sua casa,
Diego, a Joyce ou a Rose. Alguém quer receber um CDzinho para levar para casa? Ninguém quer. Você vai poder ouvir a palavra de Deus na sua casa, no lugar que você quiser estar. A ensino. O ensino vai melhorar a minha comunicação, meu relacionamento, e eu vou poder servir melhor. Está faltando o quê? Você quer? Então a Yolanda quer, tá bom? Então na saída você pega. Ó, temos aí o irmão Assis, quem mais? A Sônia, né? Sônia? Tá, tem alguém? Não. Márcia. Então você só entrar em contato. Nós já foram distribuídos mais de 50 CDs, para a glória de Deus, as pessoas estão ouvindo nas suas casas e estão aprendendo, estão estimulando a sua vida espiritual e a sua vida mental, portanto, e estão melhorando no relacionamento com as pessoas, estão convivendo melhor e vão servir melhor. Vamos orar para que Deus nos abençoe nas 3 colunas. Está faltando uma, né? Vamos deixar para a semana que vem. Tá bom? Semana que vem, a última coluna. Feche os seus olhos, nós vamos orar, depois estaremos cantando o último e no final. Senhor nosso Deus, é com gratidão e com louvor que nós reconhecemos que a Igreja de Jesus Cristo, que vive não por força, não por inteligência humana, mas pelo poder do Espírito Santo, ela tem sido um refúgio para os seres humanos. Em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os momentos históricos da humanidade, ela tem sido útil, como ela não poderia deixar de ser, porque a igreja é o corpo de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a nossa cabeça. Te agradecemos porque só nela nós temos uma vida mais suave, menos sobrecarregada como é a existência de todo ser humano. Te agradecemos hoje porque estamos cada dia mais conscientes de que essa igreja ela se mantém em pé, ela se torna relevante para o mundo atual e em especial para a vida de cada um de nós, para as nossas famílias, através do ensino, através de um bom relacionamento e através do servir o nosso próximo. Te agradecemos porque isso só pode ser feito, mas é feito perfeitamente através do poder do Espírito Santo, e nós agradecemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Então, uma boa semana, muito aprendizado.